Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de dezembro de 2017. Natal de 2017 será o melhor em 4 anos para os comerciantes do Brasil. As perspectivas de boas vendas nas festas de fim de ano estão alimentando os sonhos dos varejistas. Após 2 anos de recessão e de queda nas vendas do comércio, a reação da economia vai ajudar a reerguer a atividade. O setor prevê que terá, neste Natal, o melhor desempenho em 4 anos. Motivos não faltam para sustentar o otimismo. A inflação, que tanto comprometeu o poder de compra das famílias, deu trégua este ano. Com a desaceleração dos preços, os juros também caíram. E, se há uma receita que agrada aos consumidores, é a possibilidade de comprar produtos à vista, com preços mais em conta, ou em prestações que caibam no orçamento. Devido ao cenário favorável, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) espera para o Natal de 2017 um crescimento de 4,3% nas vendas. Outro fator que nutre as expectativas de um Natal mais gordo é a melhora do mercado de trabalho. Após o contingente de desempregados ter atingido quase 14% da população ativa, no auge da recessão, o aumento das contratações a princípio, em regime informal, e, mais recentemente, também com carteira assinada reforçam a perspectiva de incremento nas vendas. A expectativa de maior movimento nas lojas, por sua vez, terá peso fundamental para a geração de vagas temporárias no comércio, que devem crescer 9,6% em relação ao ano passado. Para o próximo Natal, a CNC projeta a geração líquida de 73,1 mil vagas temporárias. Somente o segmento de vestuários e calçados deve responder por 66,9% desses postos de trabalho, prevê o chefe interino da Divisão Econômica da CNC, Fábio Bentes. Os ramos de artigos de uso pessoal e de móveis eletrodomésticos vão oferecer 16,4% desses empregos. O crédito mais barato e a inflação menor favorecem os gastos das famílias com a compra de bens semiduráveis e duráveis. Do ponto de vista de recursos para o consumo, teremos certamente um Natal com melhores perspectivas, prevê o economista. O Natal é a principal data para o comércio brasileiro, movimentando todos os setores de vestuário a brinquedos, passando por perfumes, cosméticos, eletrônicos e alimentos. No Natal, a pluralidade é muito grande, todos os segmentos são vencedores. Na revista Reformador de junho de 2008, Haroldo Dutra Dias traz a preciosa contribuição dada pela doutrina espírita no equacionamento de graves questões. No caso da cronologia da vida de Jesus, é lícito concluir que a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier supre inúmeras lacunas, impossíveis de serem transpostas sem o auxílio da revelação espiritual, tendo em vista as limitações da historiografia. Os dados cronológicos mais importantes da vida de Jesus encontram-se nas narrativas da infância Mateus 2, Lucas 1, 5, 2, 1, 40 e nas narrativas da Paixão Mateus 26, 27, Marcos 14, 15, Lucas 21, 23, João 13, 19. Outros dados relevantes podem ser encontrados nos Evangelhos de Lucas e João LC 3, 1, 2 e 23, Jó 2, 20. Os historiadores do cristianismo, porém, chamam a atenção para o fato de que os evangelhos não são essencialmente obras de história, no sentido atual da palavra. Os evangelistas não pretendiam produzir uma biografia completa ou mesmo um sumário da vida de Jesus. Ao contrário, escreveram com a finalidade de transmitir o ensino do Mestre, os fatos principais da sua vida, de modo a legar à posteridade o testemunho da fé.
Nesse sentido, é justo considerar que os evangelistas organizaram o material da tradição oral ou escrita de acordo com um propósito redacional. Compilaram e organizaram as narrativas sem se preocuparem com a ordem histórica dos acontecimentos. É o que nos demonstra o pesquisador norte-americano. Tais compilações ainda são visíveis em Marcos, por exemplo, as passagens polêmicas localizadas no início do ministério de Jesus na Galileia 2, 1, 3, 6, em contraposição a outra série de passagens semelhantes já em Jerusalém, ao final do ministério 11, 27. 12, 34, uma seção central de relatos de milagres e palavras de Jesus, agrupados pela palavra-chave pão 6, 6. 8, 21, uma coletânea de parábolas 4, 1, 34. Não há motivo para considerarmos essas compilações como tendo preservado a inviolável ordem cronológica dos eventos, especialmente porque Mateus e Lucas não o fizeram. Mateus, por exemplo, reordena livremente os relatos de milagres que aparecem em Marcos, para criar um grupo conciso de 9 relatos divididos em 3 grupos intercalados por material de enchimento. Mateus, 8, 9. O grande sermão da montanha, em Mateus, reaparece, em parte, em Lucas como o sermão da planície, menor que o outro, ambos como tendo ocorrido na Galileia e, parcialmente, em material espalhado por todo o longo relato da jornada final de Jesus até Jerusalém, em Lucas, 9, 51. 19, 27. Por outro lado, seria temerário acusar os evangelistas de terem distorcido os fatos para adequá-los a propósitos teológicos. Nesse caso, vale lembrar que escreveram para contemporâneos, muitos deles testemunhas oculares dos fatos narrados, razão pela qual não se justifica o ceticismo exagerado com relação aos dados contidos nos evangelhos. Deve ser encontrada uma posição de equilíbrio que prime pela fé raciocinada. Assim, considerando o relato dos evangelistas, pode-se afirmar que Jesus nasceu no tempo do imperador Augusto 37 a.C. b. c. antes da morte de Herodes, o Grande. No ano 525 d.C., o Papa João I 470-526 d.C. pediu a Dionísio que elaborasse um calendário com o cálculo dos ciclos pascais, as datas futuras da Páscoa. Frei Dionísio, além de elaborar uma efeméride pascal, estabeleceu um novo calendário, em oposição ao sistema alexandrino, da era diocleciana, fixando a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro de 753 a.U.C., 5 declarando 1 de janeiro de 754 a.U.C. como o início do primeiro ano da era cristã, o ano dominiano do Senhor. Posteriormente, descobriu-se que a data estabelecida por Dionísio estava absolutamente equivocada, visto que fechava o nascimento de Jesus 3 anos após a morte de Herodes, o Grande. Para se encontrar a data da morte de Herodes, utilizou-se preciosa informação fornecida pelo historiador judeu Flávio Josefo. Antiguidades Judaicas, livros V, capítulo 6, 4, item 167, segundo o qual teria ocorrido um eclipse lunar pouco antes do falecimento daquele monarca. Com base em cálculos astronômicos precisos, é possível afirmar que a morte daquele rei se deu por volta de março-abril do ano 750 a.U.C. 4 a.C., logo após o referido eclipse. Desse modo, concluem os exegetas que Jesus, seguramente, nasceu antes do ano 4 a.C., data da morte de Herodes, o Grande. Todavia, esses pesquisadores são unânimes em reconhecer a impossibilidade de se determinar o ano exato do nascimento de Jesus, com base nas fontes históricas atualmente disponíveis. Os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica nos permitem chegar somente até esse ponto.
É nesse momento que a revelação espiritual pode e deve ser conjugada com as pesquisas humanas, no intuito de resolver questões intricadas, mas extremamente relevantes para o estudo do cristianismo nascente. Nesse sentido, merece ser transcrito o extraordinário texto do espírito Humberto de Campos, revelando a data do nascimento do Cristo. O Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins matizado de estrelas. O vidente de Patmos não trazia o estigma da decrepitude, como nos seus últimos dias entre os esporades. Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do apostolado. João disse-lhe o mestre: lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da Era Romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que, calculando no século VI da Era Cristã, colocou erradamente o vosso natalício em 754. Não, meu João, retornou docemente o Senhor, não é a questão cronológica que me interessa, ao te arguir sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o doce murmúrio das lembranças. Ah, sim, mestre amado, retrucou o pressuroso discípulo, compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Oh, se me lembro, a manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando os sinos que os animais vos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade, com o tesouro da fé e da esperança. Assim, consoante a revelação espiritual, pelas mãos do respeitável médium Francisco Cândido Xavier, Jesus nasceu no ano 749 da Era Romana. Considerando que o primeiro ano do calendário gregoriano Anno Dominianum, atualmente em vigor no mundo ocidental, corresponde ao ano 754 UAC, ano da fundação de Roma, e tendo em vista que não há ano zero nesse calendário, basta considerar a sequência 753 UAC 1 a.C., 752 UAC 2 a.C., 751 UAC 3 a.C., 750 UAC 4 a.C. e 749 UAC 5 a.C. Desse modo, pode-se concluir que o nascimento do Mestre se deu no ano 5 a.C. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de dezembro.